Saúdo a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui hoje, sexta-feira, dia 11 de julho de 2025, para partilhar um pouco daquilo que o Senhor vem colocando em nossos corações. E nessa pequena devocional, nós iremos partilhar um pedaço de uma das cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu para a igreja de Filipe, no capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, e diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus e em Cristo Jesus. Pois bem, muitas vezes em nossa caminhada com Deus, nós podemos sentir que ainda estamos longe, muito longe, de ser perfeitos. Enfrentamos lutas, batalhas, nós somos falhos e temos momentos que pensamos que estamos parados, não estamos progredindo. Mas o apóstolo Paulo, ele nos lembra, neste versículo, que não importa o quão imperfeito nós somos, ou quantos erros nós podemos cometer. Porque os erros que nós cometemos no passado, eles ficam para trás, quando nós nos arrependemos e aceitamos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Então não importa a nossa imperfeição, não importa os erros que fizemos, que já cometemos em outrora, mas que busquemos sempre a direção do Senhor. Deus, ele nos chama a seguir em frente. Nós não precisamos ficar presos ao que passou, aquilo que um dia nos incomodou, aquilo que um dia nós fizemos, nós erramos. Nós não podemos ficar presos, nos manter presos nos erros do passado. Precisamos seguir em frente. Nós temos em Cristo Jesus uma nova oportunidade. Ele nos dá essa oportunidade todos os dias de nossas vidas. Basta que a gente aceite. E essa oportunidade, ela é tão importante para nós. Ela nos faz continuar, ela nos faz prosseguir, ela nos faz seguir adiante, avançar. E precisamos andar avançando, buscar sempre seguir em frente olhando o nosso alvo. E o nosso alvo, ele precisa ser o Senhor Jesus. Pois somente através do Senhor Jesus teremos a salvação. Não por merecimento, mas pela graça que há em Cristo. Ele nos chama a uma vida nova. Nós temos um chamado celestial
que está se apresentando diante de nós todos os dias e que nós precisamos verdadeiramente abraçar. Precisamos buscar estar em comunhão com o Senhor, deixando aquilo que um dia nos prendeu, aquele pecado que nós gostamos de guardar como estimação, mas aonde o Senhor Jesus chega, algo precisa mudar. Aonde o Senhor Jesus chega, não pode ficar na mesmice, não pode ficar como estava. Nós precisamos entregar a Deus o nosso melhor, o nosso coração, a simplicidade do nosso coração. A verdadeira adoração é quando nós nos despojamos de nós mesmos para que possamos fazer a vontade do Senhor. Então não desanime. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, e vai ser difícil, porque o Senhor Jesus ele nos diz que no mundo teremos aflições. Então nossa caminhada com Cristo ela será difícil. Mas por mais difícil que seja, Deus, Ele está conosco, Ele está comigo, está contigo. Em cada passo que nós dermos, Deus está presente. E somente com a presença do Senhor, somente com a presença do Senhor, nós podemos suportar toda a caminhada. Como diz a palavra do Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando falo posso todas as coisas, posso suportar todas as coisas porque o Senhor está comigo. E Deus sabe exatamente a nossa força. Ele sabe exatamente aonde podemos chegar. Deus sabe exatamente o quanto nós aguentamos. Deus nos conhece no profundo. Ele sabe aquilo que nem nós mesmos sabemos. Deus, Ele é fiel, Ele nunca, como diz a palavra, nos tentará acima das nossas forças. Ele nunca nos dará provas acima daquelas que nós podemos aguentar. E Deus, Ele vela por sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele cumpre o que fala. Tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras irão se cumprir. E nós, como imitadores do Senhor Jesus Cristo, precisamos buscar seguir as Escrituras. As Sagradas Escrituras, elas contêm tudo aquilo que nós necessitamos para buscar uma vida de santidade. Se nós estamos passando tribulações, as Sagradas Escrituras têm o consolo. Se nós estamos em aflições, as Sagradas Escrituras elas têm as promessas. Se nós nos sentimos perdidos, as Sagradas Escrituras nos mostram o caminho. E o caminho é um só, o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Assim diz a palavra do Senhor. Não há vida sem o Senhor Jesus. Quando pegamos o caminho que não é o escolhido por Deus, que não é o caminho
que nos leva à salvação. Nós, muitas vezes, poderemos ter até sucesso momentâneo, sucesso terreno, mas naquele dia, no grande dia, no dia do juízo, quando estivermos face a face com o Senhor e tivermos trilhado o caminho largo, espaçoso, reluzente, atrativo, que nos afastou do Senhor, o que diremos a Deus? O que diremos ao Senhor? Meu pai me ensinou que tudo aquilo que vem muito fácil, meu pai terreno, hein? Me ensinou que tudo aquilo que vem muito fácil vai embora muito fácil. E muitas vezes nós, como cristãos, achamos que temos que viver na bonança, na alegria o tempo inteiro, na felicidade o tempo inteiro. Mas a palavra do Senhor, ela é clara, a minha alegria, ela vem do Senhor. Quando a minha alegria vem do Senhor, ela não tem fim. Independentemente da situação que eu passe. Se eu estou na prova, mas estou com o Senhor, eu estou alegre. Por mais difícil que a prova seja. Tem um louvor que diz, o crente passa pela prova cantando louvor. E deveria ser assim. Nós deveríamos ser mais gratos, porque a gratidão, ela move a mão de Deus. Então, esqueça tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que já passou. Continue caminhando, continue com fé, porque o melhor de Deus, ele está sempre ali na frente. Mas prossiga com coragem, porque você precisa ter a certeza que foi alcançado por Cristo. Prossiga com fé, com coragem, com a certeza de que irá chegar. Não por suas forças, mas porque o Senhor, ele está contigo. O Senhor nos conhece. Então siga com os olhos fixos no seu alvo. Não se desvie do caminho do Senhor. Não busque atalhos. Não procure fazer a moda brasileira dando jeitinhos. Quando pensar em fazer uma gambiarra, em dar um jeitinho, se lembre de Sarai, quando colocou Agar para se deitar com Abrão. Tudo que ela passou, tudo o que ela passou, porque ela quis adiantar uma promessa do Senhor, ela quis dar um jeitinho, ela quis ajudar o Senhor, mas tudo é dele, o tempo é dele, tudo é do Senhor. E nós precisamos aguardar pacientemente no Senhor, tendo a certeza que Ele está conosco. E precisamos atentar os ouvidos para ouvir a voz do Senhor ou ouvir o sussurro do Espírito Santo. É muito simples nós sabermos quando algo não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, porque quando não vem do Espírito Santo, nós sentimos aquele aperto no coração, um incômodo, nos mostrando que não é o que o Senhor quer.
tenha certeza que Deus, ele nunca, nunca, nunca vai nos abandonar. Muitas vezes somos nós que viramos as costas para o Senhor, mas Ele não nos abandona. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vai estar escrito: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E nós não podemos esquecer que onde o Senhor Jesus chega, algo precisa mudar. Independente das provas que passamos, das dificuldades, nós estamos sendo testados. Assim como o ouro, ele é testado no fogo para apurar a sua pureza, nós também somos testados. Porque o reino dos céus, ele será tomado à força. E nós não podemos nos mostrar fracos no dia da angústia. Assim diz o Senhor, que nós temos que ser fortes. E a gente precisa buscar todos os dias a presença do Senhor. Ao acordar, durante o dia, no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, na igreja, com os amigos, com a família. Nós precisamos buscar a presença do Senhor diuturnamente. Precisamos buscar ainda enquanto se pode achar. Ainda é tempo. Ainda temos tempo para buscar o Senhor. Mas como é que nós vamos, prosseguir para o nosso alvo? Como fazer para seguir? Primeiro, precisamos deixar o passado para trás. Não podemos ficar olhando e cometendo os mesmos erros. Precisamos avançar com fé. A fé de que Cristo está conosco, nos fortalecendo, e Ele nos ajudará a vencer. Precisamos parar de olhar para trás, porque a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino dos céus. Segundo, nós precisamos manter o nosso foco em nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar com o olhar fixos e prontos e dispostos a carregar a nossa cruz. Porque quanto mais nos entregarmos ao Senhor, mais o inimigo atentará contra nós. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e vamos fazer a vontade do Senhor, o inimigo, ele se levanta. Ele se levanta em casa, ele se levanta na rua, se levanta no trabalho, mas ele se levanta para cair. Porque não há quem possa combater o Senhor. De Gênesis a Apocalipse, Deus não perdeu nenhuma batalha. Não vai ser a sua, a minha, que ele vai perder. Mas precisamos abrir o coração, estar com o coração voltado para Deus, contrito, um coração que deseja ardentemente a presença do Senhor. Precisamos ter um coração arrependido, um coração limpo, para que o Espírito Santo ele possa habitar em nós. Precisamos largar as nossas mágoas, esse peso que nós carregamos de culpa, de mágoa, de receios,
de inquietações, precisamos deixar para trás e buscar seguir somente ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu próprio mal, não precisamos nos preocupar com o dia do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. O que precisamos é viver o dia de hoje. Viver o dia de hoje, mas viver com sabedoria. Não sabedoria terrena, sabedoria que vem do céu, e para isso precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos pedir por esta sabedoria. E Ele nos dá gratuitamente. Sabedoria, discernimento, Ele nos dá estratégias, nos dá paz de espírito, e a única paz, a paz verdadeira, só encontramos no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós precisamos persistir, perseverar, nos manter firme em nossa caminhada, mesmo enfrentando desafios, mesmo enfrentando provações, batalhas, conflitos, muralhas que se levantam, que teremos que atravessar. Mas por mais difícil que seja, por mais difícil que possa parecer, nós precisamos prosseguir com fé, confiando na força que vem de Deus. E é essa força que precisamos para vencer tudo aquilo que se levanta contra nós. Porque o Senhor, Ele peleja por nós quando estamos debaixo de suas poderosas e potentes mãos, quando nos colocamos à mercê da vontade do Senhor, quando diminuímos o nosso eu, quando mortificamos o desejo da nossa carne. O desejo da nossa carne nos diz: está frio, eu quero ficar em casa. Mas o Espírito Santo, ele fala conosco: hoje tem culto, o Senhor te chama. E a decisão é nossa, de ficar em casa, deitado, vendo TV, ou ir receber a palavra do Senhor. Ir se alimentar com os irmãos, juntamente com os irmãos da congregação. Juntos, nós somos o corpo de Cristo. Juntos, nós somos a igreja. Mas sozinhos, não somos nada. Um pé sozinho não é nada. Mas o pé precisa da perna, que precisa do outro pé e da outra perna, precisa do tronco, do quadril, dos membros superiores, dos órgãos internos, e cada um tem a sua função. Não importa a nossa função, não importa aquilo que Deus tem para nós, Ele tem um chamado diferenciado para cada um de nós. Como diz a palavra, a um Ele chama como profeta, a outros presbíteros, a outros pastores, a outros Ele chamam como pessoas que conseguem receber profecias, e a gente muitas vezes olha para o que o outro recebe e esquece aquilo que nós recebemos, que também é importante. Assim como na igreja, o pastor, que é o líder, é muito importante, mas tão importante quanto ele é o obreiro que está lá na portaria, assegurando que todos aqueles que entram e saem estejam em segurança. Na segurança que o Senhor fornece. Na régua de Deus, nós somos todos iguais, medidos todos iguais. Ele mede cada um de nós. E somos todos iguais. Temos a mesma importância, cada um no seu devido lugar.
levita é levita, pastor é pastor, diácono é diácono, presbítero é presbítero, obreiro é obreiro, missionário é missionário, profeta é profeta. E nós precisamos pedir a Deus aqueles dons que nós queremos, mas nem sempre seremos atendidos. Muitas vezes o Senhor, Ele nos dá um dom e o que nós não podemos fazer é desprezar o dom que Deus nos dá. Independente daquilo que nós desejamos, é aquilo que Deus sabe que iremos contribuir. Certos que, assim como o Senhor Jesus venceu o mundo, venceu a morte e nos deu uma oportunidade, ao morrer por nós na cruz do Calvário, de nos reconciliarmos com o Senhor Deus e através do Senhor Jesus podermos ser chamados de filhos de Deus. Assim como Ele venceu, nós também em Cristo Jesus venceremos. E a palavra diz que aquele que vencer receberá a coroa da vida. Nós precisamos nos manter firmes, fiéis e constantes na presença do Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia e bondade, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Agradecido por Tuas bênçãos e livramentos, agradecido por Tuas mãos postas sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor, mais um dia, partilhando da Tua palavra, falando, Senhor, aquilo que Tu tem colocado em nossos corações, desejando, Senhor, que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas e que nós, Senhor, possamos a cada dia mais buscar a Tua presença, buscar estar diante de Ti, buscar fazer a Tua vontade, não porque queremos bajular, sim porque a Tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Que possamos, Senhor, a cada dia, diminuir o nosso eu, mortificar a nossa carne, buscar intensamente a Tua face e que possamos ser chamados no dia derradeiro como bendito filhos de meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.